Muito bem, gente. Pessoal, então a gente vai iniciar hoje a disciplina de planejamento de campanha, tá? É uma disciplina que particularmente, assim, eu acho que é muito importante para a carreira do publicitário e, e eu acredito que, assim, o aluno que se apropria de todas as ferramentas, de todas as questões que a gente vai conversar aí durante esse semestre. Normalmente é aquele aluno que, além de ter uma carreira assim próxima da área da criação, que por natureza, assim, muitos de vocês acabam seguindo nessa linha, né? Muitas pessoas acabam escolhendo a publicidade por causa da, da perspectiva mais criativa. O publicitário que tem uma formação consistente, assim, na área de planejamento, ele começa a ser um pouco mais multifacetado, assim, começa a ser um pouco mais ter mais ferramentas para atuar como profissional, também na parte estratégica, né? E é um pouco sobre isso assim que eu quero tratar com vocês hoje, tá? Aliás, iniciar, né, com vocês hoje nessa disciplina de planejamento de campanha. No nível 4, que é o nível que começam a aparecer esse tipo de disciplina, vocês têm, por exemplo, planejamento de campanha, se eu não me engano, tem comunicação e mercado também. Tem algumas disciplinas que são mais próximas da área de marketing e que acabam oferecendo para vocês uma, uma perspectiva assim mais de negócio, mais de marketing sobre as contas que a gente atende, né? Então, esse é um pouco do lugar onde essa disciplina está, assim, alocada no que diz respeito ao conhecimento, né? Mas qual que é a nossa intenção aqui, a ementa dela, tá? Então, a gente vai falar sobre composto promocional. O que é isso? Né? Então, tem a ver com as ferramentas, assim, as alternativas que a gente pode considerar quando a gente está criando um projeto de comunicação, quando a gente está criando uma campanha, né? Quando a gente organiza um projeto de campanha, existem várias ferramentas, existem várias estratégias que podem ser consideradas. E eu vou apresentar para vocês vários caminhos que a gente pode considerar numa campanha de propaganda. A gente vai falar sobre o que é uma campanha, o que é uma estratégia, o que é um plano no universo da propaganda, como é que a gente organiza esse plano, os recursos, o cronograma, tudo isso está dentro dessa estrutura. O meu objetivo aqui, gente, é que no final do semestre vocês consigam entender o papel do planejamento e o perfil do planejador. Então, o planner, que é o planejador da campanha, o publicitário, o planejador, ele não são todas as agências que contemplam esse profissional como uma atividade específica, assim, mas ele tem sido cada vez mais valorizado, principalmente nas agências que se preocupam mais com o resultado, assim, que tem orientação para o resultado. Então, nessas agências é comum a gente ter ali um perfil que está preocupado em organizar o projeto, em verificar em validar o resultado desse projeto, e esse cara normalmente é o planner. Às vezes, o atendimento assume essa responsabilidade, mas ele nunca consegue fazer com a mesma qualidade. Eu vou explicar depois para vocês por que isso normalmente não funciona com atendimento, tá? Mas esse planner é um profissional diferente, é um outro perfil dentro da agência de propaganda, né? Assim como tem o redator, o diretor de arte, o diretor de criação, o atendimento, a gente tem um cara que é o planner, que é o planejador, né? Então, essa disciplina ela tem também como objetivo associar a área de comunicação, de publicidade e propaganda com a área de marketing. Eu quero que vocês consigam entender as técnicas para criar as campanhas, para construir os planos, para formatar, para desenvolver, inclusive a apresentação desses planos, né? Quando a gente
cria um projeto de comunicação, normalmente antes de começar a executar esse projeto, a gente aprova esse projeto com o cliente. Então, essa apresentação ela é muito importante assim, para poder alinhar as expectativas, para poder gerar um sentimento assim, de confiança para aquele cliente que está com a agência. Inclusive, no sentido de deixar claro assim, qual é o papel de cada um e qual que é o resultado que a gente está buscando com o projeto. Então, isso é um pouco dos objetivos que eu tenho com vocês. É uma disciplina que não necessita de laboratório, a gente não vai usar o LCI, ou usar, sei lá, o laboratório de fotografia, o laboratório de vídeo, não é a intenção, não há necessidade disso. Contudo, o projeto dessa disciplina é a criação de um planejamento de campanha de uma empresa real, de uma empresa, né? E no final desse projeto, vocês vão ter o desafio de criar uma campanha. Então, a gente vai estudar o cliente, vai fazer algumas pesquisas, vai entender qual que é a realidade desse cliente no mercado que ele atua, vai analisar consumidor, a gente vai definir uma estratégia e vai criar uma campanha. Isso tudo a gente vai fazer até o final do ano. Na etapa de criação da campanha, eu não vou exigir de vocês a criação no sentido de produção de um audiovisual, de um material de áudio, não vai ser necessário, mas existe a oportunidade se vocês quiserem utilizar, assim, vai partir mais de vocês esse interesse. E aí, caso vocês queiram utilizar os laboratórios e tal, aí eu vou agendar esses espaços para vocês produzirem o que vocês quiserem para as campanhas que vocês vão desenvolver. Mas, a princípio, a minha intenção não é focar na criação. O meu objetivo aqui é fazer com que haja lógica, estrutura, que faça sentido o planejamento, né? O meu foco aqui é o planejamento. Lógico que não adianta nada a gente planejar e não criar nada. Então, a criação ela vai ser periférica, assim, ela vai ser secundária a partir do projeto que a gente vai desenvolver. Mas existe a possibilidade de vocês fazerem uso dos laboratórios se vocês quiserem, então. Então, a gente vai utilizar aí esse espaço das discussões dos meets para a gente conversar, para a gente discutir sobre os assuntos pertinentes da disciplina, e assim a gente vai avançando. A questão da aula remota, aula presencial, é importante vocês entenderem que a decisão sobre ter aula presencial ou não cabe só a mim, a FAC ou a UPF. A gente precisa ter uma espécie de uma autorização, assim, do Ministério da Educação, do município, do Estado. Então, existem algumas esferas públicas que definem essa questão sobre a possibilidade de aula presencial. Hoje, a única coisa que foi permitido para a gente, do ponto de vista de aula presencial, é oferecer as aulas presenciais na necessidade de aulas práticas em laboratórios, aquilo que a gente não consegue fazer à distância. Isso é o que está permitido, e é assim que vocês vão vivenciar o semestre, pelo menos até o final de agosto, setembro, né? Tem algumas disciplinas que, porventura, vocês tenham aula em laboratório, ela vai ser agendada em laboratório, e aí você ir até o PF para ter essas aulas. Mas as disciplinas que tiverem atividade, que forem teóricas, ou mesmo que forem práticas, mas que não necessitarem de laboratório, que se for possível conduzir à distância, a gente vai continuar conduzindo à distância. Por uma questão de evitar exposição a riscos, de evitar qualquer tipo de transtorno, assim, que a gente não queira, enfim, que a gente não queira, né? Vocês já devem ter conhecimento, assim, de vários casos de pessoas próximas infectadas, e então tem sido cada vez mais comum essa proximidade, e a gente, quer dizer, a gente não, mas eu tenho certeza que
nesse contexto em que o vírus está cada vez mais próximo, está cada vez mais comum, e vocês inseridos em ônibus, mesmo nas salas de aula, a tendência é que a gente acabe gerando um efeito ainda mais propagador do vírus, né? Não seria responsável fazer isso. Então, eu acredito que do jeito que está é o jeito mais adequado no momento. Mas assim, gente, tudo pode mudar, tá? Essa orientação de ensino híbrido, que é como a gente está chamando agora, né? Essa ideia das aulas práticas presenciais em laboratório e das demais remotas, esse modelo híbrido, ele está normatizado na UPF até o final do primeiro bimestre. Depois do primeiro bimestre, provavelmente a gente vai receber uma nova normativa, e aí outra decisão vai ser tomada. Então, é algo que a gente está conduzindo, assim, aos poucos. Pessoal, vocês gostariam de me perguntar alguma coisa sobre esse assunto, tem alguma dúvida? Me ajudem aí que fica mais fácil para mim responder vocês. Vocês Ô, estão vivos? Vocês estão comigo? ô, professor, eu tenho uma Oi. dúvida. Eu não sei se tu pode dar esse tipo de informação, mas vai ser igual ao outro semestre as tuas aulas? Tipo, tu vai pedir o resumo no final do semestre e tal? Eu já vou explicar agora, meu. Agora eu tenho um pouco mais de experiência com a questão do ensino à distância. Aham. Eu tô propondo algumas coisas diferentes, assim. Não, só pra saber. Eu já vou chegar ali, cara. Já tô Então tá chegando bom. nessa parte aí, Aham. tá? Já vou explicar. Bom, a primeira novidade que provavelmente vocês vão vivenciar com todos os professores é a criação de um ambiente virtual de aprendizagem. Então, além das disciplinas, a gente vai começar a utilizar um pouco menos a intranet, gente, e a gente vai começar a utilizar mais o Google Classroom, tá? O Google Classroom é um ambiente virtual de aprendizagem. Qual que é a diferença do Google Classroom para a intranet, tá? Primeiro, é uma questão de usabilidade, assim. Vocês vão conseguir enxergar vocês vão conseguir enxergar as aulas, as informações com muito mais facilidade, e ele cria uma espécie de feed de notícias em que tu tem ali um histórico das conversas, as interações. Assim, vai ser a minha primeira experiência com o Google Classroom, mas do pouco que eu usei, e já tem coisas disponíveis para vocês lá, eu acho que vocês vão se sentir mais envolvidos e mais orientados sobre o que tem que ser feito, tá? Então, eu enviei para todos vocês no e-mail da UPF o acesso à turma de planejamento de campanha no Google Classroom. Inclusive lá no Google Classroom vocês encontram a sala, né? O link do Meet, que é esse link que a gente está utilizando agora. Então, eu não tenho a necessidade de enviar antes das aulas para vocês o link do Meet. Ali logo na capa ali do ambiente de aprendizagem já aparece, ó, link do Meet. Aquele link ali vai ser o link que a gente vai estar online sempre, tá? Então, todas as manhãs de segunda-feira é só acessar o Google Classroom e clicar nesse link que a gente vai estar ali, né? E ali, no Google Classroom, eu também vou colocar para vocês algumas tarefinhas, assim, algumas atividades. Normalmente são atividades mais simples. Algum tipo de pergunta, algum tipo de leitura, ou algo parecido. O que assim, eu percebi, gente, a partir das avaliações de vocês, das aulas remotas e também de alguns estudos que a gente vem fazendo aí, né? A lógica das aulas remotas, a experiência das aulas remotas, ela acaba sendo diferente da aula presencial. E ficar online, gente, das 8 da manhã até as 11h30, é algo que é muito cansativo para vocês e também para a gente. Então, uma das coisas que eu vou fazer para que a disciplina ela se torne um pouco mais fluida
é que a gente utilize mais ou menos 60%, 50% do tempo da aula em Meet. Então, todas as segundas, a princípio, a gente tem aula no Meet, mas a gente não vai ter a manhã toda. A gente vai ter provavelmente a partir das 9 até as 11 horas aula no Meet. E eu vou criar algumas tarefas para vocês fazerem logo depois da aula ou um pouco antes da aula, como se fosse um reforço, assim, que vocês vão ter que ler alguma coisa, responder, mas não é nada que envolva um trabalho que vocês tenham que fazer durante a semana ou alguma coisa parecida. É uma atividade mais simples para vocês fazerem aí em 30 minutos, 1 hora, no tempo da aula, como se fosse um reforço, assim, uma retomada de alguns conceitos importantes que a gente viu durante as videochamadas. Vocês entendem isso, gente? Tá tudo bem até aqui? Sim. Aqui tá tranquilo. Beleza. Eu tô abrindo aqui mais um canal para mim, peraí. Eu tô com... Vamos ver se vai funcionar isso. Eu tô com o meu computador aberto aqui, meu notebook, e agora eu entrei pelo meu outro computador, e aí eu consigo enxergar o chat aqui, deixa eu ver se funciona. Tô me sentindo muito produtor e youtuber aqui agora. Tô com 4 telas abertas. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Tipo, as aulas com as matérias práticas vão continuar independente da bandeira? Tipo, se tá vermelha, vai ter mesmo assim? Então, se for a bandeira vermelha, a gente já está tendo bandeira vermelha agora, já faz mais de 2 meses, eu acho, 1 mês e meio, que Passo Fundo está com bandeira vermelha, né? E mesmo com bandeira vermelha, a gente tem essa orientação de que as aulas em laboratório, né, laboratório de fotografia, laboratório de... Não sei se vocês têm alguma disciplina, gente, esse semestre, que vai utilizar, tipo, laboratório de rádio, laboratório de vídeo, LCI, que vai necessitar equipamento em que vocês não têm em casa, né? Essas disciplinas, elas vão ser ofertadas presenciais. E aí a gente vai ter todo um cuidado dentro da UPF ali, em normas e EPIs que estão sendo considerados para que isso ocorra, né? Então, por exemplo, não sei se vocês foram para a UPF recentemente, mas todo mundo que entra na UPF tem que avaliar a temperatura, aí tem a questão da necessidade de uso de máscara, álcool gel, enfim, tem todo um contexto ali que tem que ser considerado, em que o aluno ele é obrigado a vivenciar, né? E aí a aula, a princípio, ela vai acontecer presencial. Agora, nessas próximas semanas, até o dia 31, não haverá nenhuma aula presencial, mas depois do dia 31, poderá ser agendado algumas aulas presenciais. Não sei se eu consegui ser claro na tua pergunta. Beleza. Lógico que, assim, gente, na situação da pessoa ter alguma necessidade especial, sei lá, ela ter algum tipo de comorbidade, de ela não poder acompanhar a aula presencial, aí é uma questão de comunicação e tal, a gente não vai prejudicar ela por isso, né? Mas é mais ou menos assim que vai funcionar. Buenas, gente, agora eu consegui fazer o que eu queria. Ó, eu consigo enxergar a minha tela, a tela de vocês, um chat, tá lindo, o negócio tá incrível lá aqui. Beleza. Então, assim, quais são os ambientes de aprendizagem que a gente vai usar na disciplina, tá? Então, todos os conteúdos das aulas eu vou publicar no Google Classroom. Eu vou deixar um pouco de lado a intranet e todas as aulas eu vou publicar lá. Uma coisa que eu estou tentando fazer, que inclusive
Esqueci, peraí, o Herbert estava conversando comigo no início da aula, que ele já tinha visto a aula que estava lá. Eu estou tentando publicar antes da aula acontecer, então vocês já podem dar uma olhada e tal, se vocês querem, fica mais fácil, tá? Então, conteúdos, os materiais das aulas, as videochamadas, tudo isso eu vou concentrar no Google Classroom. No Google Meet, eu vou fazer as aulas síncronas, que são as aulas online, né? Então, as experiências de videochamada, a gente vai fazer no Google Classroom. Para que vai servir a intranet, tá? Que era aquele ambiente que a gente sempre usou. Basicamente, a intranet eu vou utilizar para fazer um comunicado oficial, assim, para mandar uma mensagem para vocês, para enviar alguma informação mais oficial, assim, que não cabe para o Google Classroom. E a questão da publicação das notas, né? Então, o fechamento das notas, a geração lá das médias, isso tudo vai para a intranet. O registro das aulas, as presenças, tudo isso vai para a intranet. Mas o dia a dia, a dinâmica, a interação com a turma, eu vou fazer no Google Classroom. Então, vocês têm que entrar no Google Classroom, tá? Até eu vou entrar aqui para ver quem é que já está aqui, tá? Quem é que já pediu, que já confirmou o convite que eu enviei. Cadê? Aqui. Olha só, gente. Temos 11 alunos que já entraram no Google Classroom. Tem ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tem mais ou menos uns 6 que ainda não autorizaram ali a participação. Mas quase toda a turma já está lá, tá? Então, outra coisa que eu vou fazer é a questão dos vídeos, tá? Então, todos os vídeos das aulas estão sendo gravados, inclusive esse, e eu vou subir esses vídeos para o YouTube e vou colocar esses vídeos lá dentro da estrutura do Google Classroom para vocês acompanharem, enfim, para vocês assistirem. Pode acontecer também de algumas aulas a gente fazer ela, de eu publicar para vocês como vídeo aula, ao invés de Google Meet. Mas eu vou optar por essa opção quando tiver alguma atividade significativa que vocês tenham que fazer, que vocês não tenham muito tempo. E aí eu vou colocar ali um videozinho de 30 minutos, de 20 minutos, só para complementar a atividade ou algo parecido. Como é que funciona a avaliação dessa disciplina, tá? Então, assim, primeiro, eu vou oferecer para vocês duas possibilidades, tá? Ou a gente vai fazer uma prova online, em que vai ter aí... gente, imagine um formulário com perguntas e tal, e vocês têm que responder essa pergunta em um determinado período de tempo. Sei lá, às 9 horas eu vou entrar online e vou enviar para vocês um formulário. Esse formulário vai ter perguntas descritivas, objetivas, aleatórias, e vocês vão poder responder essas perguntas dentro daquele tempo. Tem que me enviar o formulário, depois eu corrijo a partir daquilo que vocês escreveram, responderam. Simples. Ciro, mas eu não quero fazer a prova, tá? Bom, então, a alternativa para quem não quer fazer a prova é escrever uma memória do semestre. Então, todas as aulas, no final da aula, se concentra ali um tempo, escreve um pouco daquilo que tu aprendeu, daquilo que tu entendeu, elementos que são importantes, que complementam o aprendizado daquela manhã, e vai agregando isso num documento, que lá no final do semestre você vai me mandar todos esses resumos, né? E aí esses resumos, eles substituem a prova que a gente faria online. Assim como a memória, a prova, ela é com material, né? Porque eu não tenho como garantir que vocês não estão olhando os materiais e tal, slides, nem procurando no Google ou algo parecido. Então, a ideia é que a prova ela seja um pouco menos conteudista, assim, seja mais reflexiva. Eu vou tentar elaborar algumas situações na prova em que você tenha que olhar para o conteúdo, interpretar o conteúdo e me responder algo mais crítico associado a esse conteúdo, não só um cópia e cola do que está nos slides, não é essa a intenção. Mas assim,
Tem prova? Sim. Não quero fazer a prova. Qual é a alternativa? Como recuperação, o envio das memórias. Então, é a prova ou a atividade de recuperação da prova, que é o envio das memórias, né? Então, isso vale 50% da nota da disciplina. A princípio, eu pretendo fazer um provão no final do semestre, uma prova com todo o conteúdo, né? Talvez eu mude isso de ideia no meio do caminho, mas a princípio é uma prova só no final do semestre. Uma prova, normalmente as provas de planejamento são provas mais longas. Quando eu fazia ela presencial, eram provas que exigiam aí sei lá, 1h30, mais ou menos, 2 horas de resposta, assim, de participação. E, cara, a ideia do online é que seja algo parecido, assim, não tem muita diferença, não, né? O que mais que a gente tem aí de avaliação, tá? A gente vai fazer um projeto prático, que é a criação de uma campanha, né? A gente vai elaborar uma campanha para um cliente real. Então, vocês vão escolher uma empresa na cidade de vocês, ou em Passo Fundo, ou em algum outro lugar, uma empresa real. A ideia é que seja uma empresa pequena, assim, que não tem uma estrutura de comunicação, né? Eu sempre gosto de fazer esse projeto com aquela galera, assim, que está começando a empreender, sabe? Ou alguém que tem um negócio, que está ganhando dinheiro, mas é um MEI, né? Um microempreendedor individual, ou alguém que até tem uma empresa um pouco mais forte, mas tem uma comunicação muito fraquinha, muito ruim. A ideia é a gente pegar um cliente desse tipo, a gente estudar o mercado dele, a gente entender qual é a realidade dele, e aí a gente repensar a comunicação dele como um todo, como um projeto de comunicação. Então, a gente vai olhar desde a marca desse cara, vai criar uma marca para ele, vai definir um posicionamento de comunicação para ele, um slogan, vai criar uma estrutura de campanha para ele nas redes sociais. A estrutura da campanha ela vai ficar muito na internet. Normalmente, esses clientes não têm dinheiro para investir em mídia, né? Em mídia de TV, de rádio, de jornal. Normalmente se concentra mais na internet esses esforços. Mas a gente vai a gente vai tentar organizar uma empresa real, de um cliente real, a partir de um planejamento oficial que vocês vão desenvolver. Esse é um projeto que a ideia é que vocês desenvolvam em grupo. Então, eu gostaria que fossem grupos de, no máximo, 5 pessoas, tá? De 4, no máximo, 5 pessoas. E aí esse grupo vai primeiro escolher a empresa, quem é esse microempreendedor, quem é essa empresa que vocês vão trabalhar, e depois a gente vai começar a conduzir o trabalho de diagnóstico, análise, criação da campanha para essa pessoa. Esse projeto ele é desenvolvido em etapas, então a gente tem um cronograma que eu já vou explicar para vocês. Numa primeira etapa, a gente vai fazer um briefing, depois a gente vai fazer o planejamento, depois a gente vai fazer a criação. Então, são 3 entregas separadas, cada uma com o seu objetivo, com o seu conteúdo específico. O que mais que a gente tem aqui, tá? Então, assim, tem 4 pontos aqui que eu gostaria que vocês considerassem. Então, a prova, que vale 5 pontos. Esse projeto de campanha, que vale 4 pontos. Tá? Então, mais um ponto são as atividades do Google Classroom. Então, por exemplo, agora, se vocês entrarem na disciplina, vocês vão ver que tem uma atividade alocada lá para entregar na sexta-feira. O que é essa atividade? É basicamente uma resposta de um fórum ali, de uma pergunta que eu fiz para vocês, de um determinado tema. Eu pedi para vocês, baseado na aula de hoje, que eu vou explicar um pouquinho sobre a questão dos 4 P's do marketing, que vocês pegassem uma empresa aleatória, qualquer uma que vocês quiserem, e analisassem os 4 P's dela. De uma maneira bem rápida, simples, sem mistério, respondesse. E Cira, eu não tenho certeza, responde o que você puder. A ideia do Google Classroom é que vocês consigam refletir um pouco sobre as coisas que a gente discutiu em aula, e que fique registrado ali um entendimento sobre o quanto que vocês se apropriaram do conteúdo ou não, que eu possa tirar dúvidas, enfim, que a gente possa conversar por ali e avançar, né, maturar as ideias.
Os meets, tá? Todo mundo que participar dos meets, eu vou analisar no final. Tem que mandar em PDF? Não, cara, é só responder o fórum. É só responder. Eu vou até abrir aqui, eu acho que fica mais fácil. Vocês continuam vendo a minha tela, né? Confirmam? Sim. Essa nota do Classroom vai ser por participação e não por acerto? Exatamente, Bernardo. A nota do Classroom é por participação e não por acerto. Eu estou avaliando o envolvimento de vocês com a disciplina. A questão de acerto, aí já é a prova, o projeto que a gente vai desenvolver. Essas sim são situações de acerto, né? Mas o que eu quero que vocês entendam? O Google Classroom é uma oportunidade para vocês fazerem uma revisão, se apropriarem do conteúdo, se sentirem mais seguros. Ali eu posso tirar dúvidas também, mas eu vou avaliar quem é que participou, quem é que não participou. É lógico que, assim, gente, não me façam de bobo, né? Não é, eu faço ali uma pergunta, o cara vai lá, escreve qualquer coisa, envia. Para mim, isso não é participação, né? Participação, para mim, é se envolver com a pergunta, é tentar fazer e tal, da melhor maneira possível, mas não, tipo, levar na brincadeira, né? Não é por aí. Então, olha só, gente, aqui tem as disciplinas que eu vou trabalhar esse semestre, tá? Então, aqui está o Google Classroom. Se vocês olharem, ó, eu fiz aqui uma mensagem para vocês, avisando do link do Meet e tal. Aqui eu já publiquei um pouco do que eu estou conversando com vocês agora, nesse momento, sobre a disciplina. Já tem um primeiro conteúdo que a gente vai conversar agora na primeira aula, pretendo iniciar com vocês, e aqui tem uma atividade, ó, Ciro postou uma atividade. O que é essa atividade? Ó? A partir da nossa primeira videoaula e as explicações que eu trouxe sobre marketing, escolha uma empresa da sua cidade e avalie suas características a partir dos 4 Ps. Eu vou falar sobre esse assunto hoje, tá? Publique aqui as respostas das seguintes perguntas. Qual empresa? Quais as características de P de produto, de P de preço, de P de prazo, de P de promoção? Quais são os diferenciais e quais são as deficiências? Quais são os P's diferenciais, quais são os P's deficientes dessa empresa? Então, a ideia, eu não consigo aqui visualizar como vocês visualizam, eu imagino que esteja diferente. Mas, basicamente, gente, vocês me responderem essa perguntinha aqui, tá? Se for um campo de pergunta, como é que aparece para vocês? É um campo de pergunta ou é um espaço para enviar um arquivo? Como é que aparece para vocês aí no Google Classroom? Alguém pode me explicar? Eu acho que tá ali escrito para comentar. É tipo um comentário do Facebook. Para comentar? Legal, ótimo. Então, é só fazer um comentário, gente. Ali no comentário você escreve a sua resposta. Envia. E acabou. Legal. Tá, gente? Tá claro isso? Essa atividade aqui, ó, eu botei para vocês fazerem até sexta-feira. Porque como eu ia apresentar a disciplina hoje e tal, eu não queria que vocês ficassem muito atucanados. Vocês podem, se vocês quiserem responder hoje, vocês respondem. Se vocês quiserem esperar até sexta, vocês esperam até sexta, mas não é uma coisa que tem tanta urgência. E assim, essa atividade, ela é um pouco mais... Oi, tem alguém falando? Eu. Professor, Oi. Tá muito barulho de fora? Tá. Tem 2 abas para responder, que é o particular e o comentário para a turma. Tu quer que a gente responda aonde? Eu ia perguntar isso aí também. Vocês podem responder aberto, gente, que daí a gente consegue enxergar de todo mundo. E eu posso fazer comentários dentro das respostas, até para dizer, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Eu acho que é mais legal para vocês se ligarem, aprenderem, entendam que é mais interessante, sabe? Lembrando que, assim, gente, a ideia aqui é participação mesmo, sabe? Não se apeguem com
Ah, será que está certo? Será que não está? Eu quero poder ajudar vocês a entender o conteúdo. Essa é a proposta. Podem publicar aberto. Ah, Ciro, mas eu não quero. Tá, tudo bem, publica fechado, então não vamos brigar por causa disso. Tá? Certo, Bárbara? SS. SS eu vou entender como sim, sim. Ok? Beleza. Voltando aqui, gente. Sobre a questão da... então, percebam que tem um ponto a mais. O ponto a mais é um Meet. Então, tem 11 pontos aqui que vocês podem garantir no decorrer do semestre. A participação dos Meets, ela é uma... Eu, inclusive, vou fazer um print agora aqui, ó, de todo mundo que está online, para usar como chamada depois, tá? Beleza, resolvido. Então, a participação dos Meets, se você participar de todos, eu vou colocar lá um ponto a mais na média para quem se envolveu e tal, nos Meets, tá? Então, basicamente é isso. A prova, o trabalho, o projeto que a gente vai desenvolver em conjunto, esse envolvimento aí com os exercícios do Google Classroom e a participação dos Meets. Se fizer isso tudo, tenho certeza que vai ter uma nota bem boa, não vai pegar exame, não vai se incomodar, vai se sentir bem preparado, e é isso aí. Ok, gente? Até aqui tudo bem? Aham. Legal. Então, assim, o projeto, tá? A ideia é que vocês façam ele em grupo. Eu gostaria que fossem no máximo 5 pessoas, tá? Então, eu preciso que vocês conversem entre si aí nos grupos de WhatsApp, aonde vocês bem entenderem, e montem 5 grupos. Eu não vou agora, hoje, dizer, o grupo 1 é tal, o grupo 2 são tais pessoas. Na próxima aula, eu vou retomar no início da aula essa questão de como que ficaram os grupos. Eu vou pedir para vocês quais são os grupos. Eu já vou identificar se faltou alguém, se não faltou, e a gente vai alocando essas pessoas nos outros grupos, tá? Mas eu preciso que vocês agora, durante a semana, já anotem aí, se vocês anotam alguma coisa, para vocês identificarem qual é o grupo que vocês vão trabalhar. Se vocês conseguirem montar esse grupo, já aproveitem e comecem a pensar que empresa que a gente poderia atender, né? Dentro daquela linha, gente, a ideia é que esse trabalho seja utilizado pela empresa. Então, não adianta vocês escolherem lá, eu quero que a minha empresa seja a Nike, seja a Coca-Cola. Gente, vocês vão fazer um trabalho e tal, e essa empresa não vai usar o trabalho de vocês. Vamos tentar escolher uma empresa que está precisando de um projeto de planejamento de publicidade e propaganda e que possa se apropriar desse material que vocês vão criar depois. Então, essa ideia do microempreendedor individual, de um cara que está começando, a tiazinha que está fazendo comida agora na pandemia e está vendendo para ganhar uma grana extra. Vamos tentar pensar essas pessoas como clientes e vamos tentar montar uma estrutura para que ela tenha um resultado melhor. Imagine assim, a gente criando a marca dela, a gente organizando os canais digitais, as redes sociais dela, orientando ela, produzindo, sei lá, um vídeo para ela apresentar o produto dela. Tem muita coisa que pode acontecer dependendo de cada situação. Só para vocês entenderem, assim, situações que já passaram por esse trabalho, que foram muito legais, assim. Agora eu lembrei de uma, tá? Tem alguém de Erechim aqui, gente? Ninguém de Erechim? Da região de Erechim, pelo menos, sei lá. Patrick de Erechim, Fernanda também. Ó, agora eu consigo ver o chat aqui. Então, gente, alguém já ouviu falar sobre o tal de... esse pessoal de Erechim já ouviu falar sobre um cara chamado Babugai, que é um
um negro africano que tem um ateliê de costura. Vocês já viram falar desse cara? Então, legal, Fernando. O que acontece? Esse cara aí foi um cliente de um projeto que a gente fez aqui nessa disciplina. O que aconteceu? Ele estava começando a empreender na época, e aí teve uma aluna que descobriu o negócio dele, e aí a gente fez toda uma campanha e organizou o branding dele, né? Então, os alunos produziram uma marca para ele, produziram as embalagens para ele vender os vestidos, fizeram um videoclipe para contar a história do cara, gravaram um vídeo para fazer de uma espécie de um desfile de moda com os vestidos que ele fazia. E isso foi a público. E aí isso virou mídia. E aí Erechim começou a conhecer esse cara, sabe? E hoje ele é um cara que é, de certa forma, conhecido na cidade, pela história dele e tal. Mas o projeto, há uns 2 anos atrás, ajudou a impulsionar o negócio dele. Mas a gente não é uma coisa assim, sabe, mesclada, que um tem que fazer necessariamente o que o outro faz. Cauã, tá com o microfone aberto aí, meu. Certo, gente? Então, tentem pensar em situações assim, de repente, de um cara que a gente possa ajudar, de uma mulher que a gente possa ajudar, que está começando e tal. Eu acho que isso é um negócio legal. Ou uma empresa que está começando, que tem um produto bom, mas a comunicação é bem fraquinha, é por aí, tá? Então, quais são as etapas que a gente vai conduzir nesse projeto? Tá? Então, a gente vai ter a definição dos grupos e a definição da empresa. Esses 2 pontos a gente vai ter que resolver aí até semana que vem, mais tardar 15 dias. Aí a gente tem a primeira etapa, que é o briefing. Né? O briefing a gente vai ter um primeiro contato com essa empresa, tentar entender ela, e vocês vão escrever um documento, assim, apresentando ela para mim. Depois a gente vai fazer o planejamento. Aí no planejamento a gente vai tentar entender melhor o mercado dessa empresa, vai tentar conversar com os consumidores dessa empresa, vai tentar entender o que tem por trás do cenário em que essa empresa está inserida. Aí a terceira etapa é que a gente vai começar a definir o que a gente vai fazer e como que vai ser, né? A criação dos materiais e tal. No final a gente vai ter aí uma espécie de um PDF, assim, com a apresentação do projeto, em que vocês vão poder fazer para o cliente logo depois, né, da disciplina. Certo, gente? Até aqui tudo bem? Beleza, vamos adiante. Então, assim, já temos algumas datas, tá? Algumas datas aí para cada etapa. Então, por exemplo, o briefing, a ideia é que vocês me entreguem o briefing no dia 21 de setembro, que é mais ou menos daqui a um mês. Mais ou menos daqui a um mês, vocês vão me entregar a primeira etapa desse trabalho. Aí depois a gente tem o planejamento. O planejamento vai ser entregue 15, 20 dias depois, no dia 9 de novembro. E a gente tem a criação, que vai ser lá no dia 30 de novembro. Então, essas datas, lógico que elas podem mudar, tá? Muita coisa pode acontecer e tal, mas inicialmente essa é a nossa organização, essa é a nossa perspectiva aí de execução dos projetos, das atividades. Então, eu já coloquei mais ou menos um calendário para vocês, que tá definido ali para a disciplina, e o calendário está mais ou menos assim, ó, ele está dividido em tipos de aulas. Ó. Meet é o que a gente está fazendo agora. Videoaula é quando eu vou gravar uma aula e eu vou disponibilizar para vocês, mas a gente não vai fazer Meet. Essas ferramentas é dia de atividade prática. Vocês vão ter que fazer trabalho. E o ponto de exclamação é uma data importante, que ou tem uma avaliação ou tem uma entrega de trabalho. Tá? Então, olha só, dia 17 de agosto, hoje, apresentação da disciplina, e a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre marketing e propaganda. No dia 24 de agosto, a gente vai falar um pouco sobre público, público-alvo. No dia 31 de agosto, sobre concorrência. Como é que se faz o briefing? Tem essa questão aí de finalizar os grupos, né, os clientes. Dia 14 de setembro, a gente não vai ter aula. Aqui vai ser uma data, uma manhã, que eu vou disponibilizar para vocês organizarem e finalizarem o briefing. Aí, dia 21 de setembro, a gente vai ter, eu vou disponibilizar para vocês uma videoaula
e aí vocês vão ter mais um tempo ainda para finalizar o briefing e me entregar, que vai ser a data de entrega. Então, percebam que eu estou disponibilizando um tempo aqui para vocês poderem fazer a atividade também. Tá? Aí, no dia 28 de setembro, a gente vai ter feedbacks, em que eu vou ler os trabalhos, eu vou avaliar com vocês, cada um dos clientes, entender a realidade de cada um. Depois a gente volta. 5 de outubro, mais uma videoaula. Dia 19 de outubro, provavelmente vai ser uma data para desenvolver planejamento. 26 de outubro, estratégias da campanha. E assim vai indo, gente, até o dia 30, aliás, até o dia 14 de dezembro. É o dia 14 de dezembro. Eu ainda não sei se a gente vai fazer a apresentação, mas provavelmente sim, vocês vão ter, no final lá da disciplina, uma data para cada um fazer a apresentação da sua campanha, da sua experiência aí com o cliente, tá? Pessoal, algumas bibliografias aí que pautam essa disciplina, tá? Eu coloquei aqui, não vou ficar citando muito sobre elas, mas essas aqui são alguns livros em português que vocês encontram, de autores brasileiros, tá? O Roberto Correia, que é um dos caras mais importantes a isso quando a gente se fala em planejamento de propaganda no Brasil. A Marcela Lupetti também, que é bem reconhecida. O Flávio Ferrari. Esses 3 livros, eles existem ali na Biblioteca Central da UPF. E a gente ainda tem esses outros 3 aqui, que já é uma bibliografia diferente. Os 2 primeiros são estrangeiros, e o outro, esse Marcelo, Abílio, Públio, é o livro que vocês encontram na biblioteca virtual, e é um dos melhores, na real, o mais completo sobre planejamento de propaganda, é esse cinza, como planejar e executar uma campanha de propaganda. Esse é o mais completo, assim, de detalhamento, é o que eu gosto mais. E está disponível online, se vocês procurarem na biblioteca online, vocês vão encontrar ele, vocês podem utilizar como suporte. Eu sugiro como uma leitura paralela, enquanto a gente está aí desenvolvendo a disciplina, tá? Muito bem, gente. Os meus contatos vocês já têm, não tem muito o que dizer, eu acho que o único que não me conhecia aqui era o Herbert, que a gente conversou no início da aula. Tem mais alguém que nunca teve aula comigo aqui? A Fernanda. Fernanda, tu já teve aula comigo, Fernanda? Fernanda Xavier. Diga sim ou não, Fernanda, por favor. Já sim. Beleza, então. Legal. Gente, então eu quero começar a conversar com vocês hoje, então, sobre alguns assuntos aí associados a marketing e essa atividade que vocês vão fazer no final até o final da semana, tá? Então, vamos lá. Eu só vou dar um pause no vídeo e aí eu vou gravar ele em duas etapas, que vocês podem, fica mais fácil para vocês se organizarem depois. Deixa eu ver como é que é aqui. Interromper.